Então nós estamos iniciando a nossa sexta aula hoje. Então vamos abrir na nossa apostila. Vocês estão vendo que tem um elefante aí, né? Esse elefante tem quantas pernas? Não, olha aí. 4 ou 5? Olha direito. 4 com a tromba. É 4 e tem uma da tromba. Se for contar fechado a cola, 4 pernas, uma cola e uma tromba. Nossa, eu ia mais cheio. 4, 6. Ali no meio é a cola, né? É porque aqui está fechado. Então, olha só. Da mesma forma que vocês... Um está vendo 3, outro está vendo 5, o outro está vendo 4. Né? Aí tem uma... como é que fala aí? É uma ilusão de... Obrigado. É uma ilusão de ótica isso aqui. Só vai dizer que ele não tem nenhuma. Eles pegaram a tromba do elefante, pegaram o espaço ali e parece que tem uma outra perna, né? É porque os pés dele estão no lugar errado. Então, assim como vocês... Gente, olha, Então, quando vocês olham para essa figura e vocês procuram definir o que é essa figura, vocês estão fazendo uma hermenêutica. Quais ferramentas vocês vão estar usando aí? A lógica, né? Toda a bagagem de conhecimento que vocês têm sobre elefante. Se eu nunca tivesse visto elefante na minha vida e olhasse isso daqui, eu falasse, não, deve ser elefante mesmo, porque tem 5 pernas, mas eu sei que um elefante não tem 5 pernas, tem 4. Então, também a bagagem cultural que eu tenho, as informações que eu tenho no decorrer da minha vida, vão também auxiliar na minha interpretação. E assim também, assim como o desenho, tudo na nossa vida precisa ser interpretado. E foi por acaso que nós colocamos esse desenho aí, né? Para mostrar como é importante, né? A gente fazer uma hermenêutica correta até do desenho aqui. Então, fazer hermenêutica é saber que só existe elefante de 4 pernas, ó. Então, se no desenho aqui nós estamos vendo que o elefante tem 4 pernas, quando eu estou fazendo uma interpretação de um texto bíblico, eu tenho que ter conhecimento bíblico para fazer a interpretação. Senão eu vou fazer uma interpretação maluca aí, como nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical, tantas heresias com respeito ao mesmo evangelho, né? Um diz que Jesus não era Deus, outro diz que parecia Deus, mas não era. O outro diz que Jesus era uma ilusão, outro diz que Jesus era um homem, aí quando ele foi batizado, o Espírito Santo, aquela pombinha entrando nele, é o Cristo que entrou nele, e quando ele está na cruz e diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, o Cristo saiu dele, é muita heresia, irmãos. Então eu tenho que conhecer a verdade. E Jesus mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo? Então a hermenêutica é muito importante, que ela vai nos trazer a definição correta daquilo que nós estamos avaliando. No nosso caso aqui, a palavra de Deus. Então a palavra hermenêutica significa explicar, interpretar ou expor, né, do grego hermeneuem. E a exegese, nós já falamos em um outro momento, o que significa, né? Significa uma ferramenta que a gente usa na hermenêutica. Então agora nós já vamos entrar na hermenêutica propriamente dito, né, irmãos? Até agora nós vimos só algumas definições de alguns termos, mas agora a gente já vai começar a entrar, não muito aprofundado, mas mais ou menos nós vamos ter 8 aulas de hermenêutica, é uma quantidade boa, quem não faltou nenhum dia, vai ter uma boa bagagem, mas quem faltou tem as aulas que estão gravadas lá, tá bom? Então, a hermenêutica, ela usa alguns termos, por exemplo, antilegômena. O que significa isso? Significa escritos bíblicos que em certo momento foram questionados. Então, quando você estiver fazendo a interpretação de um texto, e aí tem um teólogo que vai dizer, esse texto faz parte de uma antilegômena. Então ele está querendo dizer
é que esse texto, em uma certa época, ele foi questionado. Você está com o seu celular aí? Eu mandei a apostila no celular. Ah, mas ela vai usar? É? Deixa lá em casa, outro aparelho. Sua religião não permite usar? Hã? Sua religião não Não, é permite? que eu uso desvinculado. Eu usei desvinculado. Ah, tá certo. Aí, outro que eu Não é porque eu estou falando dessa apostila, já é outra. Mas vai comprar você, já é mestre Israel, né? Aí nós temos também outro termo que usa muito na hermenêutica, que é o apócrifos. Eu falei aqui. O que são livros canônicos? Na Bíblia nós temos 66 livros canônicos. O que é canônico? São livros que foram canonizados. O que significa ser canonizado? Foram livros consagrados, declarados corretos diante de algumas questões, de alguns parâmetros que foram colocados para dizer se era inspirado por Deus ou não. Mas nós temos livros que são chamados livros apócrifos. Por exemplo, um livro é um livro histórico muito bom, que se leia, até já mencionei ele aqui, o livro dos Macabeus, por exemplo. O primeiro livro dos Macabeus, que não tem na nossa Bíblia, mas tem na Bíblia Católica e tem também na Septuaginta, né? Esse livro dos Macabeus é um livro que conta a história de Israel naquele período que se diz que Deus não falou nada, né? Já ouviram falar isso? Até botaram 4 páginas em branco entre Malaquias e Mateus. Aí o camarada... Teve até uma igreja aí que o camarada, num domingo, irmão, foi pregar, uma igreja grande, hein? Pediu para os irmãos abrirem nessas páginas em branco. Agora, irmão, sinceramente, tem tanta coisa para falar na Bíblia, eu vou pregar sobre a página que não tem nada escrito? Né? Você pode mencionar alguma coisa ali, olha, até por curiosidade, o pessoal às vezes não sabe. Tem tradutoras, editoras que colocam 4 páginas em branco ali, 4 folhinhas em branco, que são exatamente 400 anos que nós não temos registro profético de Deus. Mas não quer dizer que Deus não tenha falado. Então cuidado com isso. E tem um pessoal aí que prega de púlpito isso. Então, irmãos, Deus ficou 400 anos sem falar, só se for o Deus dele. O meu não ficou sem falar, não. O que diz o Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Então, se o céu está proclamando, Deus está falando. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus, quando está calado, está fazendo discurso. Então, dizer que Deus não falou esses 400 anos é um absurdo. Tanto é que esse livro dos Macabeus relata exatamente episódios que aconteceram exatamente nesse período do ano 167 até o ano 100 ali, antes de Cristo. E você vai ver milagres acontecendo ali. Então Deus está agindo. Só não tem registro profético, mas que Deus está agindo, está. Inclusive milagre está fazendo. E na época de Jesus, tinha profeta. João era profeta, Ana era profetisa. Não era? Era. Então cuidado. Se eu estiver no culto, você estiver pregando lá e falar que Deus não fala, eu vou falar assim, seu mentiroso, Deus falou sim. E mesmo nos piores períodos, por exemplo, da história de Israel, pastor, em que sucessivos períodos de quase uma total apostasia espiritual, mesmo assim, Deus preserva, como em toda a história, podemos assim dizer, que se cumpriu o que se cumpriu, por exemplo, no tempo dos reis, em que Deus disse para Elias, tu acha que tu és o único, ainda tem 7 mil que eu sempre tenho, sempre houve e sempre haverá, por mais... Né? E o que diz Hebreus? Havendo Deus antigamente falado, pelos seus santos profetas, aprove a falar a nós nesses últimos tempos pelo seu Filho. Então Deus sempre falou, irmão, como ele bem colocou aqui, quando Elias achava que era a última bolachinha do pacote, ai Senhor, só sobrou eu, tadinho de mim. Elias, levanta, vai, bora que tem 7 mil ainda que não se dobraram. Que eu preservei. Preservou, que não beijou o pé da estátua lá, inclusive da Astarote lá, né?
Tinham profetas lá, era 850 profetas ao todo, né? Era 400 de Baal e 450 de Azera. O Elias matou os 450, ficou 400 ainda depois. Então, eram profetas que profetizavam que o rei gostava de ouvir. Um dia estava lá mais para frente, né? Depois veio tava o Acabe e o Josafá, né? E o Josafá estava doido para ir para a guerra, não sei qual motivo. E os profetas, vá, rei. Imagina, irmãos, 450 profetas falando a uma voz. Rei, vá, o Senhor é contigo. Aí a gente está lendo a Bíblia, a gente não percebe. Mas imagina só, a nossa igreja aqui não pega 400 pessoas. Acho que pega umas 300 aqui, né? Mas imagina 450 pessoas a uma voz só. Rei, vá sim, Deus é contigo. Eu como rei? Meu Deus. Mas só que Josafá, ele era homem de Deus, irmão. Ele percebeu que aquela voz não era a voz do Senhor. Ele falou assim, Josafá, Acabe, tudo bem, beleza aí. Mas não tem profeta do Senhor aqui? Ih, rapaz, até tem. Mas ele tem um aí que só fala mal de mim. Não, mas traz ele lá. Aí tinha um que estava lá, pão e água já, né? O Micaías. Aí foram lá chamar o Micaías e foi um outro profeta, né? Foi lá e falou assim, o rei está te chamando lá, mas a profecia é a seguinte, você vai ter que profetizar que é pro rei aí que já está tudo certo. Ele falou assim, Deus tem misericórdia da minha alma que eu não vou profetizar o que Deus mandar. Aí você vai profetizar o que nós quisermos. Aí ele pegou, dá uma bufetada nele, né? Aí levaram ele. Aí, fala aí, o que é que Deus tem para mim? Qual é a palavra? Aí o Micaías, ele fala exatamente o que os outros disseram, só que dá a entender que ele falou com desdém. Ele falou assim, rei, vá para a guerra que Deus é contigo. Ele deve ter feito assim. Aí o rei tá vendo aí, só profetiza o que é mal. Mas ele falou a mesma coisa. Ele foi irônico, né? Ele foi irônico. Ele falou a mesma coisa que os outros profetas, só que ele falou com ironia. Ele falou, vai rei, vai para a guerra lá que Deus é contigo. Aí o rei ficou, imagine, irmão, vergonha na frente de outros reis que estavam lá. Aí o rapaz falou, você quer que eu fale o que Deus me falou para falar para você? Veja os céus abertos. Ele mostrou a visão que Deus deu para ele, né? E diz que saiu tinha um espírito, Deus falou assim, eu preciso botar um espírito de engano para Acabe, quem é que vai? Aí diz que daqui a pouco se apresentou um espírito lá e falou assim, eu vou lá, e veio, né? Para trazer a confusão entre os profetas do Acabe. E daqui a pouquinho o rei falou para ele assim, eu vou para a guerra, porque ele falou, Deus falou que não é para você que vai dar ruim. Ele falou assim, eu vou para a guerra e vou voltar, quando eu voltar você vai ver só. Deus vai me dar vitória e você vai perder sua cabeça. Aí botaram ele de novo pão e água, né? Aí ele falou assim, se você voltar, Deus não falou pela minha boca. Está faltando profeta hoje assim, né? Aí o que aconteceu? Foram para a guerra. Ele estava com tanto medo, Acabe, que ele tirou a roupa de rei, irmãos. Ele botou uma roupa de qualquer soldado. Aí a Bíblia diz que tinha um outro lá testando um arco, acho que comprou um arco na Shopee, estava testando lá, né? Estava lá testando um arco novo, daqui a pouco, tchum! Por acaso, né, cara? Por acaso, ele estava testando o arco, o cara não estava atirando ninguém, o inimigo. Rapaz, eu peguei esse arco novo aqui, mas... tchum! Aí essa flecha, o Senhor, vem cá, bebê. O cara estava com uma armadura, né? A flecha entrou bem no vãozinho entre a couraça e a armadura aqui, mano. Bem onde não podia entrar. Tchum! Acertou ele. Ai, vou morrer. História, final da história. A profecia que o Elias tinha mandado sobre ele aconteceu. Ele morreu na carroça onde as prostitutas se lavavam e os cães lamberam o sangue dele. Então, não voltou, né? Tudo isso para falar aqui, nós estamos falando de profetas, né? De como é que Deus usou esses homens. Então, nós tivemos esse período aí que é chamado período interbíblico, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento,
Muitos erradamente vão dizer que Deus não falou. Então Deus falou sim. E é nesse período aí que tem os livros apócrifos. Mas os apócrifos, né, com algumas exceções, que é o caso do primeiro Macabeus, inclusive, são livros que são históricos. Mas os outros não. Cânon, nós já falamos que é o canonizado, né? O cânon é tipo uma reguinha de medir que você bota os parâmetros ali para saber se o livro vai ser considerado sagrado ou não. Epístolas são cartas, né? Quando eu vou falar primeira epístola de Paulo, primeira epístola... Cuidado, irmãos, esse dia lá na nossa igreja um rapaz foi ler Tiago, né? E falou 3 vezes, abra sua Bíblia no Evangelho de Tiago. Eu falei, Evangelho de Tiago? Essa Bíblia é nova, que versão é? Epístola, não é epístola a Tiago, é de Tiago, foi Tiago que escreveu. Então a epístola é de Tiago, não é evangelho não. Então a epístola é uma carta. Evangelho são os evangelhos que nós temos, é uma boa nova, né? A palavra evangelho, ela foi aplicada para as questões cristãs a partir do Novo Testamento, porque a palavra evangelho já existia. Evangelho era quando, por exemplo, imagina um tempo antes de Jesus nascer, quando os gregos dominavam, lá pelo ano 400, 380 antes de Cristo, quando nascia um filho de um rei grego, eles mandavam um empregado, um mensageiro, sair gritando pelas ruas da cidade. Ele saía gritando, Evangelho, 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 né? A gente fala Evangelho, mas não tem G no grego, é G, né? Evangelho, 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 quer dizer, boas novas, nasceu o filho do rei, nasceu o filho do rei, então isso que é Evangelho, entendeu? Aí usaram essa palavra Evangelho, porque são boas novas de salvação. Então a origem da palavra Evangelho era o rei quando mandava anunciar o nascimento do seu filho. Nós temos então antilegômena lá em cima, e nós temos também homologômena. Livros bíblicos aceitos por todos e que em momento algum foram questionados. Então, esses homologômenos são livros que nunca ninguém questionou se era verdadeiro ou não. Nós temos uma paráfrase, que é uma tradução livre ou solta, onde o objetivo é traduzir a ideia e não as palavras. Nós temos uma Bíblia muito boa que é chamada Bíblia Viva. Quem já viu essa Bíblia? Você tem a Bíblia Viva? Meu pai tem. Ah, seu pai deve ter, com certeza. Bíblia Viva é uma paráfrase, é uma Bíblia boa, né? Ela pegou o camarada, ou as pessoas que fizeram a tradução dela, pegaram o texto original e deram uma nova redação mais simples para o que estava escrito. Então, é uma nova redação que foi dada, isso é uma paráfrase, né? Não chega a ser uma nova tradução da linguagem de hoje, não. Não é, ela é diferente da linguagem de hoje, ela é bem diferente. Ela parece muito com a Almeida Revista Atualizada, assim, né? E parece um pouco NVI, e parece a linguagem de hoje também, às vezes. É bem misturado, né? É boa. Shed, NVI, são Bíblias boas. Bíblia de Jerusalém. E a nossa, a mais tradicional Assembleia de Deus usa é a Almeida Corrigida Fiel ou Almeida Revista e Corrigida, que é a ARC, né? A Almeida Corrigida Fiel, que é a ACF, e a Almeida Revista e Corrigida, ARC. Aí depois tem a ARA, tem a nova Almeida atualizada, a NAA, que é mais recente aí. É boa também. Tem a King James atualizada, boa. Mas se eu não tivesse Bíblia nenhuma hoje, fosse comprar uma Bíblia, eu tinha que comprar a Bíblia, eu ia comprar ou a Bíblia Shed, ou uma King James atualizada, eu compraria. Né? Ou uma Almeida Corrigida Fiel também. Uma curiosidade, qual a necessidade de ao longo do tempo terem sido feitas, ter tantas traduções, a revista corrigida, a atualizada, a nova versão internacional, a nova tradução em linguagem, isso é visando um melhor esclarecimento, compreensão por parte de algumas pessoas que, levando em consideração alguns textos, o senhor até fez menção assim da tradução dinâmica, né? E a dinâmica e a corrigida, é isso?
Equivalência formal e equivalência dinâmica. Equivalência dinâmica. A finalidade de tantas versões, vamos assim dizer, é para melhor esclarecimento, assim, de alguns textos que pessoas, alguns possam, de repente, não entender? A diferença está exatamente ao fim a que se propõe. Almeida Corrigida Fiel, por exemplo. Almeida Corrigida Fiel é uma equivalência formal. Formal, lembre bem, você pega palavra por palavra e interpreta palavra por palavra. Qual Bíblia nossa que usa aí esse padrão de equivalência formal? Almeida Corrigida Fiel, ACF. É a mais usada na Assembleia de Deus. Aí vai entrar a questão de correção ortográfica. Aí alguém pegou a Almeida Corrigida Fiel e quis dar uma melhorada ortograficamente, porque você sabe que a ortografia nossa de vez em quando dá uma mudada, né? Ideia não bota mais acento hoje, né? Tem um monte de coisa, tanta coisa para se preocupar, né? Mas, né, tiraram o acento da ideia lá, mais um monte de palavras que mudaram, né? Aí você tem que fazer uma Almeida, aí foi quando surgiu a Almeida Revista e Corrigida. Aí Revista e Corrigida foi revisão gramatical. A Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida. É de revisão. Não é revista de revista, é revista de revisão. Aí você tem Almeida Revista e Atualizada, que é a ARA. Essa aí já é uma equivalência dinâmica. Na equivalência dinâmica, você não vai pegar palavra por palavra, você vai pegar o versículo inteiro e vai interpretar o versículo inteiro, vai dar uma nova, não é uma pessoa só que faz isso, é um grupo de 10, 20, 50, 60 estudantes da Bíblia, e vão dizer, o que você acha disso aqui? Não é melhor a gente alterar isso aqui para isso, para dar um entendimento melhor? Aí eles vão pegar não o significado de palavra por palavra, eles vão pegar o versículo inteiro e vão dar uma outra interpretação no versículo inteiro. Entendeu a diferença? Então, Almeida Corrigida Fiel é palavra por palavra. Almeida Revista Atualizada, NVI, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Bíblia Viva, todas as outras que não são Almeida Corrigida Fiel, são todas dinâmicas. Então, você vai pegar a ideia que o versículo dá. Você falou três. A Shed, a Almeida Corrigida Fiel e a outra. Se você não tivesse... A Shed, a NVI, é boa também, é a Nova Tradução na Linguagem... e a Almeida Corrigida Fiel. Shed, Almeida Corrigida Fiel, NVI, é boa também. A saber, irmãos, que nós... Não sei se eu falei aqui... Quando o João Ferreira de Almeida ele usou os textos, falando do Novo Testamento, para fazer o Novo Testamento, ele usou 6 ou 7 textos só, de uma família de textos chamado textos bizantinos. Bizantino é que é a legião da Turquia. Então ele pegou 6 ou 7 textos dali para fazer o Novo Testamento. Só que ficaram para trás mais de 4.000. E esses 4.000 textos do Novo Testamento que não foram usados são chamados de textos majoritários. E tem outras versões que não usam nenhuma versão que o Almeida usou, que são aquelas versões lá do Erasmo de Roterdã, né, que fez essas primeiras inserções do Novo Testamento. Então, por isso que você vai ter algumas diferenças, até falamos aqui, mostramos aqui alguns textos, né? Nem só de pão vive o homem. Aí tem outra versão que vai dizer, mais de toda a palavra que sai da boca de Deus. Numa outra versão não tem, numa outra tem. Por quê? Porque usou texto diferente. Você vai ver texto que não tem o coma joanino, aquele que nós falamos. 3 são que testificam. O Pai, a palavra e o Pai. O Pai, o Filho e a palavra. Não, o Pai, a palavra e o Espírito, né? Tem Bíblia que não tem esse texto. E aí? Vou jogar fora? Não. Inclusive teve até um problema que quando começou a teologia liberal foi um momento da história que alguns teólogos, eles, para dar uma resposta para a época do iluminismo, que eles não acreditavam muito em Deus, eles queriam separação total do Estado da igreja, mas chegou a tal ponto que eles abominaram tudo que era de Deus. E isso afetou até a teologia. Porque começaram a surgir alguns teólogos iluministas, meio que, não, esse milagre, quando a Bíblia diz que Jesus multiplicou pães, ele não é isso que está escrito. A Maria era virgem, não é bem isso que está escrito.
Ah, Jesus ressuscitou. Não, não é bem isso que é isso. Peraí, então perdeu todo o valor agora a Bíblia? Então a teologia liberal ela fez isso, ela tirou os fenômenos, ela desconsiderou os milagres. Isso é tão verdade que tinha uma como é que eu vou dizer? Uma editora na Inglaterra, que quando a maioria da diretoria deles eram teólogos liberais, ou seja, eles não acreditavam no negócio da trindade, essas coisas todas, né? Então, eles tiraram esse coma joanino aí. Mas tinha uns 3 ou 4 lá, que eram crentes fiéis, né, da diretoria, falaram assim, mas por que vocês vão tirar esse versículo da Bíblia? Porque a maioria não aceita isso. Aí, o que aconteceu? Esses 3 ou 4 que faziam parte da diretoria saíram de lá e abriram uma outra editora chamada Editora Bíblica Trinitariana. E tem Bíblia que é impressa nessa editora trinitariana inglesa. Não sei se vocês já ouviram, eu já vi Bíblia trinitariana. Então, quando vocês virem essa editora trinitariana, é porque surgiu exatamente porque tinha um grupo lá que não aceitava a trindade, tá? Ou o coma joanino. Parágrafo, já falamos. Pseudoepigráfico, que são pseudoepígrafos? São falsos escritos, livros não bíblicos, cujos escritos se desenvolveram sobre uma base verdadeira, seguindo caminhos fantasiosos. Dentre esses livros pseudoepigráficos, irmãos, tem muitas histórias falsas de Jesus. Apocalipse de Pedro, né, é uma delas. Tem uma relação imensa de vários, né, se não dizer milhares deles. Tem um, inclusive, que diz que Jesus era criança e quando ele era pequenininho, ele fez uns passarinhos de barro com seus amiguinhos, estava brincando. Aí vieram uns meninos lá malvados e pisaram nos passarinhos de barro que Jesus fez. Jesus pegou aqueles passarinhos amassados, Valmir, botou na mão aquele passarinho amassado, jogou para cima e falou, voa, e aí os passarinhos voaram. Isso é mentira, né, irmão? Isso é fábula, isso é pseudoepigráfico. Tem outro que diz lá que um dia Jesus era pequenininho, era bebê, Maria, está escrito assim mesmo, que Maria tinha lavado as fraldas de Jesus e botou para secar no varal. E entrou endemoniado na casa de Maria e a fralda pegou, a fralda limpa, né? Grudou na cabeça do camarada endemoniado e ele caiu liberto. Você está entendendo? É coisa desse padrão aí. Então esses livros não têm inspiração nenhuma, são pseudoepigráficos. Outros livros, porque era muito, para algumas pessoas era honroso você pegar e você apresentar um livro e você ter crédito daquele livro que você encontrou, por exemplo. Estou falando no princípio da igreja, né? Lá para o ano 100, ano 200, 300, por ali. Muitas pessoas chegavam lá, eles mesmos escreviam epístolas ou escreviam evangelhos falsos e botavam lá, copiava mais ou menos o que estava num evangelho daquele, mas botava alguns acréscimos a mais e colocava lá evangelho de Judas, evangelho de Tomé. Eu tenho o evangelho de Tomé, né? Tem um monte de heresia lá, né? Tem o evangelho de Madalena, tem o evangelho de Judas, do Iscariote, tem evangelho de tudo quanto é tipo mas são todos chamados pseudoepigráficos. Então, se eu vivesse na época, aí encontrasse, eu mesmo que fiz, né? Mas encontrasse esses escritos, o Taranto encontrou um novo escrito. Tudo mentira, eu que fiz, fabriquei. Então, para mim, seria honroso isso, né? Então, tinha muito disso. Por isso que tem tanto escrito espúrio desses aí. Espúrio ou pseudoepigráfico, né? Temos a Septuaginta. Ela é simbolizada com a letra L maiúscula XX, né? Que é do número 70, né? Em romano. De Alexandria, é uma Bíblia traduzida para o grego por judeus e gregos de Alexandria, incluindo livros apócrifos. Então, nessa Bíblia aqui, o Antigo Testamento, né? Você vai encontrar nela, é o Antigo Testamento em hebraico que foi traduzido para o grego. Por que traduziram do hebraico para o grego? Porque só quem falava hebraico no ano 250, quando ela foi feita, né? No ano 250, quem estava dominando o mundo eram os gregos. Então ninguém quase falava mais hebraico. Os judeus tinham acabado de vir da Babilônia, e na Babilônia lá não falava hebraico, lá falava aramaico. Só quem falava hebraico eram os sacerdotes. Aí o Damásio, acho que é Damásio o nome dele,
Não, é o Ptolomeu, né? O Ptolomeu, ele pegou e chamou lá alguns representantes da religião judaica, 70 lá, são 70 anciãos lá, e deu uma responsabilidade para eles traduzirem do Antigo Testamento do hebraico para o grego, porque ninguém mais falava hebraico. Aí eles fizeram assim, aí surgiu essa Bíblia chamada o Antigo Testamento Septuaginta. Há alguns, inclusive, que vão dizer, a Bíblia não diz, tá? Mas vocês podem ouvir alguém, ou ler em algum lugar, que vão dizer que Jesus pregava com Septuaginta. Eu creio que não, né? Eu creio que Jesus pregava na Bíblia em aramaico mesmo, né? Quando davam para ele lá na sinagoga. Nós temos os evangelhos sinóticos, que significam aqueles que têm mais ou menos a mesma ótica, né? Falam do mesmo assunto. Temos o testamento, todo mundo sabe o que é testamento, né? Testamento é uma aliança, é um pacto, é um acordo. Tradução, nós já falamos. A tradução é quando você pega de uma língua original e traduz para a sua. Então, a nossa Bíblia, a Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, ela é uma tradução, porque ele pegou direto do hebraico e do grego e passou para o português. Já a King James, ela é uma versão, ela não é tradução, porque ela já tinha sido traduzida do hebraico e do grego para o inglês, aí pegaram do inglês e traduziram para o português. Aí já é uma versão, é uma tradução da tradução. Entenderam a diferença? Então, tradução é uma transliteração de uma língua para outra. E temos as variantes, né? Que são diferenças encontradas nas diferentes cópias de um mesmo texto mediante comparação. Você vai ver que, acho que foi aqui que eu falei, tem texto que vai dizer que quando Jesus entrou em Gadara tinha 2 endemoniados, acho que Mateus fala isso. E o Marcos fala que tinha 1. Aí, pastor Taran, tá vendo? A Bíblia se contradizendo, ali está dizendo que tem 2, aqui está dizendo que tem 1. Como é que a gente resolve esse problema? Fácil. Onde tem 2, tem 1. Pronto, acabou. Entendeu? Se tem 2, tem 1. Tem ou não tem? Sim. O Mateus está dizendo que tem 2. O Marcos está dizendo que tem 1. E agora? Se tem 2, tem 1. Não andou. Também tem esse detalhezinho aí. Importante. Bem lembrado. Bem lembrado. Inversão, né? Já falei aqui. Tradução da língua original para outra língua. Pressupostos básicos que devemos ter para fazer uma boa exegese, né? Eu falei para vocês que 2 coisas nós temos que ter em mente que são básicos para a gente fazer, para estudar teologia. A primeira delas qual que é mesmo? Você lembra? É crer que Deus existe, certo? Como é que eu vou estudar teologia se eu não creio que Deus existe? Então, o primeiro pressuposto é esse. Eu tenho que crer que Deus existe. E o segundo, qual é? Que a Bíblia é a palavra de Deus. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, eu tendo em vista esses 2 pressupostos, aí não vou ter problema nenhum. Então, Deus existe, atua na história, milagres e profecias são possíveis, portanto, podemos interpretar os relatos da atividade sobrenatural de Deus como uma história e não um mito. O nosso Deus não é um mito. O que é um mito? É o Bolsonaro? Não, não é o Bolsonaro. É quase isso aí. O mito não necessariamente existe, né? Você já viu o mito? Elvis não morreu, o pessoal da minha época aí. Não tem aí? Elvis não morreu. Morreu sim, já virou caveira já, né? Mas os fanáticos, não, ele não pode ter morrido, ele é um mito, né? Mito na antiguidade, o mito era o estudo dos deuses e heróis do passado, né? Então é a chamada mitologia. E eram fakes, né? Então Deus revelou progressivamente. Então Deus ele se revela progressivamente. Tanto é que o nome dele, quando Moisés pergunta, ele vai dizer: qual que é o seu nome para que eu diga para o povo lá? Olha, Moisés, vai lá e diga que eu serei o que serei, te mandou. E a melhor interpretação para o eu serei o que serei
eu me revelarei, eles vão me conhecer conforme eu for me revelando. Então é uma revelação progressiva. O próprio Jesus, a manifestação dele foi progressiva. Você vai ver que no final, ainda tinha alguns que não acreditavam ainda, né? Após a ressurreição e tudo, né? Teve. Até hoje tem gente que não crê, né? Mas vamos falar daqueles que estavam com ele lá, né? Que andavam com ele. Tomé falou que tinha que botar a mão no buraco lá do que fizeram nele. Meu Deus do céu, que isso, né? E andou com ele, né? O Felipe lá em João 14, né? Jesus, tá bom andar contigo aqui, beleza, mas mostra-nos o Pai, eu quero ver o Pai. Isso nos basta. Aí o que Jesus falou? Rapaz, eu estou tanto tempo com você, você não tem me visto. Quem vê a mim vê o Pai, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas na frente ele vai dizer, creia pelo menos pelos milagres que eu tenho feito, né? Então Deus se revelou progressivamente. A revelação não foi dada de uma única vez. Até para nós é assim. Todo dia a gente vai conhecendo um pouquinho de Deus. O que diz Oséias? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, é um estágio sobre outro, né? É step by step, né? Passo a passo, é degrau por degrau. Vão subir na escada devagarinho. O senhor concorda com a tese do pastor Adão, de que mesmo quando nós, conforme Paulo descreve em 1 Coríntios, né, o que é mortal será revestido de mortalidade, o que é corruptível se revestirá de imortalidade, e como diz acho que é 1 João 3:2, e como ele é, o veremos. O senhor acredita, o pastor Adão defende essa tese, de que nós levaremos a eternidade para conhecer Deus, ou seja, nós não conheceremos assim não tem como. Na sua... Eu creio também que não. Não tem como. Como é que um Deus que é eterno vai me revelar a eternidade é isso aqui? Como? Uma que não temos nem condição, né? Vai ser um processo, eu creio, tá? A gente não tem base bíblica, escriturística, como é que Deus vai se revelar. Mas pelo que a gente entende, né? Humildemente, a minha visão é de que vai ser uma revelação progressiva. Vai continuar sendo, eu creio. Deus não tem como revelar uma eternidade do nada assim. Teve até uns irmãos que disseram assim, né? Pastor, mas nós vamos para o céu, vamos ficar fazendo o que lá? Só de boa. Deve ser amigo do... amigo do Maurício. Deve ter sido amigo do Maurício. Por que nós vamos fazer lá? Pô, lá em Efésios vai ser uma eternidade de revelação, irmão. Ninguém vai ficar ocioso no céu, não. Vai ser uma eternidade de revelação. Há um texto no Apocalipse que diz que nós o serviremos. Então o céu será um lugar também de trabalho, vai virar trabalho. Tá pensando que vai ficar sombra água fresca? Mas não é como aqui. Não, mas ninguém vai cansar mais, né? Ninguém vai cansar mais, né? Não haverá mais fadiga nem dor, né? É a promessa de Isaías, os que esperam do Senhor. Renovarão suas forças como águia. Caminharão. Então não é igual aqui, quando não. Trabalha, chega aqui se arrastando o curso aqui. Aquela, ô Valdir, aquela dor na perna, aqui nas costas, acabou, mano. O camarada que tem mais de 50 anos, quando acorda sem dor, tá morto, né? É melhor ver direito. Inclusive, possivelmente, com o corpo glorificado, nós iremos voar, não é verdade? Aí você já tá querendo demais, né? Ainda fala, não é verdade? Me faz lembrar quando o pessoal tá pregando lá na igreja, eu tô lá assim, não é? Não, mano. Eles não fazem isso? Não é, Maurício? Não é? Não. Vai fora. O cara falar heresia, segura a onda aí, mano, né? Não, mas se Jesus tinha um corpo glorificado, que ele se deslocava de um lugar para o outro, subindo que nós teremos essa capacidade também, que teremos um corpo semelhante ao dele, né? Não vamos precisar nem falar, né? Não limitados pelo tempo nem pelo espaço, então... Inspiração. Inspiração e autoridade. Então, nós já falamos aqui em um outro momento que a Bíblia teve algo chamado teopneustos, né? Teo, Deus, pneustos, sopro. Então, quando Deus usou os escritores,
ele colocou uma inspiração nesses homens. Theopneus significa Deus soprando. Vamos supor que a senhora fosse... É Márcia, né? 3 Márcia aqui, agora tá beleza. Dá para errar. Então, a senhora fosse escrever um livro ali, ele soprasse, a senhora... Esse é inspiração para escrever o que Deus... Porque ninguém escreveu, a Bíblia não é escrita da cabeça do homem. Homens santos de Deus, inspirados, a Bíblia diz, eles escreveram por inspiração de Deus, né? Nenhum livro foi escrito de vontade própria. Então, os escritores bíblicos foram movidos pelo Espírito de tal forma que seus escritos são inspirados por Deus, portanto, são autoritativos e infalíveis. Os livros não são infalíveis porque Isaías escreveu. Os livros são infalíveis e têm autoridade porque o Espírito Santo veio sobre ele e inspirou para escrever. Entendeu? O Isaías é um homem fraco igual a mim, falho, mas ele foi inspirado para escrever. Salomão foi inspirado. Davi mesmo em pecado, irmão, um pecado de morte lá, mas Deus usou aquele homem. Um dos salmos mais bonitos penitenciais, o Salmo 51, né? Quando ele pede perdão pelo que ele fez, quando a ficha caiu, né? Que ele passou bem mais de um ano ali no pecado, né? Davi? É. Possivelmente, com base na criança. É, com base na gestação, né? Ô, pastor Taran, me perdoa, eu não quero ser chato, mas de vez em quando eu coloco na cabeça, tipo assim, alguns livros para ler, algumas coisas, e eu terminei de ler o livro de Mateus ontem, quando eu cheguei no capítulo 27, se eu não me equivocar, no versículo 19. O livro de Mateus tem 28 capítulos, né? Eu cheguei no capítulo 27, aí tem um dado momento que ele vai dizendo assim, na verdade isso é recorrente em todo o evangelho de Mateus, conforme disse o profeta tal, conforme os fatos foram acontecendo. Enfim, quando cheguei no capítulo 27, se não me engano no versículo 9, ele faz menção, e como disse o profeta, ele é taxativo em afirmar que essa profecia ela é atribuída a Jeremias, de que Jesus ele seria vendido por 30 moedas de prata. Todavia, essa profecia, na verdade, ela foi dita por Zacarias, no capítulo 11, versículo 12 e versículo 13. Aí eu fiquei, mas... Ali precisa ver, né? Eu já vi há muito tempo sobre isso aí, não me lembro mais agora. Mas eu já vi sobre isso aí. Não foi Jeremias, tá? Não foi. Aí eu fui pesquisar, essa profecia foi dita por Zacarias, no capítulo 11, versículo 12 e 13. Porque existe, com certeza não foi erro de quem foi inspirado. Não, lógico. Pode ter sido o erro de quem copiou. Porque tem também, você incorre em erro. Você fez um livro, mas na hora de fazer a cópia o camarada bota errado. E se for alguém que tem algumas tendências heréticas, ele pode fazer um erro, são chamados erros não intencionais e erros intencionais. O camarada, para dar base à sã doutrina, ele faz alteração. O caso de Charles Taze Russell, né, para dar margem lá às doutrinas dos Testemunhas de Jeová, no João capítulo 1, versículo 1, ele vai dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era um Deus. Ele alterou. Aí ele foi até para o juiz aí para responder por que ele fez isso. Ele alterou, dizendo que era um exímio professor de hebraico, de grego, aí botaram um professor de grego para perguntar, ele não sabia nada. Aí o juiz que julgou ele, um tal de Rutherford, depois que o Charles Taze Russell morreu, que foi o fundador do Testemunho de Jeová, vou falar adivinha quem foi, porque adivinho não entrará no reino do céu, né? Mas fala aí, quem foi que substituiu o Charles Taze Russell? O juiz, Rutherford, né? O próprio juiz que condenou ele. Durma com barulho desse, né? História da redenção. A Bíblia deve ser lida como um registro dos atos redentores de Deus na história. Portanto, a Bíblia deve ser lida não como um manual de ciências, astronomia, geografia ou física, mas como um livro teológico. Você não pode usar a Bíblia para ficar querendo confirmar a ciência. A Bíblia não é para isso. Apesar de que a Bíblia confirma muitas coisas, a ciência. Inclusive, a Bíblia já dizia que a Terra era redonda quando a igreja defendia que não, né? A própria Bíblia, o Jó já dizia que a Terra era redonda. E teve lá na época da Idade Moderna, 1400 e pouco, 1500 ali, o Copérnico, né, dizia não. Inclusive, a igreja defendia que o planeta Terra era o centro e todo o universo virava em volta da Terra.
É o chamado geocentrismo, né? Aí o Copérnico falou assim, não, tá errado. É o Sol que está parado e os astros giram em volta. Você é um herege. Aí depois o Galileu Galilei também defendeu que estava errado mesmo, a igreja estava errada. Só que o Galileu Galilei não tinha as costas quentes igual o Copérnico, né? Aí a Santa Inquisição veio para cima dele. E ia matá-lo. Aí jogaram ele na cadeia, ele teve que negar. Né? Você nega? Não, tá, era brincadeira, a igreja está certa para não morrer, você é louco? Só que quando ele estava morrendo, segundo a história conta, no leito de dor, ele pegou, já estava morrendo e falou assim, é a terra que gira em volta, né? Mas aí já era tarde, né? E o negócio da igreja era tão terrível, irmão, se você vai estudar a história da igreja, como que a igreja dominava até a verdade, né? Eles diziam uma coisa que não era verdade, mas a igreja dizia que era verdade, tinha que ser verdade, né? E eu não sei se foi o Copérnico ou foi o Galileu Galilei que inventou o telescópio para ver a estrela, né? E aí eles começaram a descobrir que realmente era a Terra que girava em volta por causa desse telescópio. Aí veio um bispo, não estou lembrado do nome dele, e disse que olhou lá por dentro daquele telescópio e falou assim, eu estou vendo demônios, quebrem esse negócio. Vê como é que era? Era nesse naipe. E você tinha que falar o que a igreja dizia, entendeu? Até que alguém comprovou, né? Aí depois começaram as grandes navegações, havia aquele mito de que o mar ia até o horizonte, depois tinha um abismo, né? E tinha uns monstros que engoliam tudo. Aí o português falou assim, raios, eu quero ver se tem um monstro lá mesmo, vamos embora. Aí foram, aí atravessaram, chegaram na costa da África, né? Aí começaram a exploração, aí chegaram até no Brasil aqui, viram que era tudo mentira esse negócio aí. Mas a igreja, quando eu estou falando igreja, eu estou falando igreja católica apostólica romana, que era a igreja antes da reforma, né? Mas depois continuou, mesmo depois da reforma, a igreja católica ainda continua aí querendo dominar a verdade. Mas graças a Deus depois mudou tudo com as comprovações. Mas tudo isso para dizer que a Bíblia não está aqui para comprovar a ciência, mas a Bíblia muitas vezes comprovou a ciência. Eu não preciso da ciência para dizer que a Bíblia está certa. Eu tenho um livro lá em casa que chama E a Bíblia Tinha Razão. Um livro grossão assim, né? A Bíblia tinha razão, né? Legal, né? Vamos ver, o cara está dizendo que a Bíblia tinha razão. Mas olha só, aí eu fui ver lá, eu ia fazer uma pregação sobre a travessia do Mar Vermelho, aí o camarada lá começou, não, porque o Mar Vermelho é grande, né? Aí ele diz que tem uma parte bem estreitinha, que foi onde Israel atravessou, e que lá tem uma época do ano que dá um vento forte. Eu já vi no documentário isso aí. Já viu? No documentário. Mas é desse livro aí, a Bíblia tinha razão, né? Aí o camarada falou que dá um vento forte e abre. Eu falei, abre e eles conseguem passar com água na canela. Eu falei, maravilha. Aí que agora eu vou crer mais ainda na Bíblia, porque a Bíblia diz que morreu o exército farol afogado com água na canela. Meu irmão, não tem cabimento. E a Bíblia tinha razão. Então você veja, o livro é uma isca, né? Mas ele traz respostas científicas, entendeu? Para milagres da Bíblia. Não vai, não dá certo. Então eu não preciso de ciência para confirmar a Bíblia. Ou eu creio ou eu não creio. Mas nós temos aí comprovações arqueológicas do que a Bíblia falou é verdade. Nós temos comprovações até nas tumbas de Faraó de que um dia houve um povo que foi preso lá. E os faraós, mesmo tomando sacode, quando eles apanham, quando eles perdem guerra, eles botam nas inscrições que ganharam. Né? Agora teve, acho que 2 ou 3 domingos atrás, teve algo sobre o Mar Vermelho e comprovou, né, que tem aqueles carros do faraó estão embaixo do mar, como a equipe de... Eu vi, mas aquilo ali não sei se até hoje já está aquilo ali não, hein? Mas 3? Não sei, não. Eu vi isso aí. Eles comprovaram de pedra do Mar Vermelho. Eu vi. Tem umas rodas de carroça, aquela coisa. Eu não sei se ia resistir até hoje. Ô, irmão, são 3.500 anos. Alguém falaram, o rapaz falou no final,
Eu vi pela Discovery, né? Daí ele disse que... Não estou duvidando, pelo amor de Deus. O rapaz comentou lá. É. Até agora esse dia no podcast dele comentou sobre isso daí. Pô, não vamos longe. Se você for ali na região das Filipinas, ali que teve um lugar que tem mais navio afundado da Segunda Guerra, não tem mais quase nada, irmão. E é de aço. Imagina lá, as carruagens eram de bronze, de madeira. De bronze. Era bronze, né? Mas também tinha madeira, tudo misturado. Não estou duvidando. Tomara que seja, Deus tenha conservado, pode ser. Mas a gente não precisa disso. A gente não precisa disso, né? Não fica chateado, não. Porque aí o camarada se apega a isso, né? Não é teu caso. Mas, viu? Aí chega, era fake. E agora, o que eu faço? Não, continua na minha, isso aí não quer dizer nada. Eu creio que Deus falou, né? Mas nós temos outras comprovações. Devemos ler a Bíblia sabendo antecipadamente que Cristo é a substância de todos os tipos e símbolos do Antigo Testamento, do pacto da graça e de todas as promessas. Cristo, portanto, é a própria substância, centro, escopo e a alma das Escrituras. Ou seja, deixa eu usar essa palavra aqui, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Porque tudo diz de Jesus, irmãos. Então Jesus ele é a chave hermenêutica. Mas tudo que está na Bíblia aponta para Jesus? Não, nem tudo. Nem tudo. Mas há muitos fatos, episódios, personagens, ações, apontam para Jesus e para a redenção dele. Tá? Então Jesus ele é o escopo. O cânon protestante das Escrituras é a coleção feita pela igreja de livros que ela reconheceu que foram dados pela inspiração de Deus. Esses livros chegaram a nós no ano 393, naquele chamado Concílio de... Não é Hipona, não? Acho que é... Trento? Não, é o de... É o de 397? Não é o 393. O conceito de Cártago? É Cartago? Que 397. estabeleceu os livros? 397. Não é Hipona, não? 397. Então tá. Fazer confusão. É Hipona ou Cartago. Então foi em 393. Por que separaram logo esses livros? Porque apareceu um tal de Marcião. Já ouviu falar do Marcião? Cuidado com o Marcião, hein? O Marcião é fogo. O Marcião foi um herege que apareceu na igreja, mas ele apareceu bem antes de 393. Ele disse o seguinte, já existia, os livros do Novo Testamento já existiam, tá? Ele chegou lá pelo ano 120, por aí, esse Marcião. E ele era um camarada da igreja, só que ele era herege. Ele pegou, separou alguns livros só, alguns evangelhos, e algumas cartas pastorais de Paulo só. E o restante ele desfez de tudo. Falei assim, não, essa aqui vai ser o Novo Testamento. Aí o que aconteceu? Mais para frente, quando fizeram aquele concílio de Nicéia, 325, para estabelecer lá para julgar o Ário, né? Aquela heresia que dizia que Jesus não era Deus, e também a questão da Páscoa, mais algumas coisas, aproveitaram logo em seguida, tinha lá um tal de Atanásio, que ele pegou, fez o credo do Atanásio, e esse Atanásio mesmo já tinha separado os 27 livros que seriam os livros que seriam do Novo Testamento. Então, logo em seguida, depois, no próximo concílio, 393, 97, eu não estou lembrado, vai ser estabelecido, então, oficialmente, os 27 livros são os mesmos que tem hoje, é o mesmo que era do ano 397 antes de Cristo, ou 93. Tá? Depois de Cristo, desculpe, depois de Cristo. Atitudes erradas frente à Bíblia. Então nós vamos ver, para a gente fazer a interpretação, nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, nós temos o racionalismo. Coloca a mente humana acima da revelação divina. Tira tudo que é tido como sobrenatural, como os milagres. Lembra que eu falei para vocês que logo depois do iluminismo surgiu a teologia liberal? Então a teologia liberal, ela surge exatamente nesse momento como uma resposta ao iluminismo. Porque o iluminismo foi um momento que aconteceu na França, lá na época da Revolução Francesa, no ano 1789, né? 1789? 1789, por ali. Então teve a Revolução Francesa, e nessa época aí, antes já vinham aqueles chamados iluministas, né? Eram homens que disseram o seguinte, olha, não dá certo
igreja misturada com o Estado. Isso aí eles têm razão, né? Porque toda vez que a igreja misturou com o Estado, virou bagunça. O problema, irmãos, é que eles não só eles separaram a igreja do Estado, mas como eles quase que dizimaram com a igreja. E eles perseguiram a igreja. Eles mataram mais de 40 mil pessoas na guilhotina. Inclusive a guilhotina, o nome guilhotina vem do fundador, não sei o que lá, Monsieur Guillotine. Inclusive ele que fundou, que inventou a guilhotina, morreu na guilhotina. Vocês já ouviram falar do museu da Madame Tussauds? O museu Tussauds, que é um museu que tem museu de cera, que as pessoas fazem lá, boneco de cera com a fisionomia quase igualzinha de um artista, de heróis. É aquele que tem lá nos Estados Unidos? Tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos também, né? Essa Madame Tussauds, ela foi uma mulher que realmente ela existiu. Na época, ela era uma moça pobre, mas ela era talentosa, ela fazia, esculpia, né, em cera, desde novinha, 17, 18 anos. Aí, o pessoal da realeza na França viu que ela fazia isso e levaram ela para o palácio. Qual era a função dela? Ela fazia a fisionomia dos reis, das rainhas, das princesas, para deixar de à mostra. Ficava lá, porque era de cera, ela ficava perfeita. A mesma coisa que olhar a pessoa assim, ela usava cera da cor da pele, assim, né? Eu já fui nesse museu, é impressionante mesmo. Né? Aí, quando teve a Revolução Francesa, que eles começaram a cortar a cabeça de todo mundo, pegaram essa moça, que ela não chamava Madame Tussauds ainda, né? Tem um nome que eu não lembro dela. E pegavam as cabeças que tinham cortado e mandavam ela fazer a réplica da cabeça cortada. E ela fez centenas de cabeças, de pessoas, homens, mulheres, princesas, reis, né? De todo mundo que ia sendo guilhotinado, dava para era pessoa importante, ela ia fazendo para deixar lá de um memorial. Até que um dia, quase que pegaram ela também, ela trabalhava no palácio também, vamos matar. Ela conseguiu se safar, ela fugiu, foi para a Inglaterra, foi quando ela foi para a Inglaterra. Né? Então veja, ela ficou hábil em fazer cabeça exatamente porque pegava a cabeça que tinha sido decepada na guilhotina na época da Revolução Francesa. Então esse pessoal da Revolução Francesa, os que deram início a isso, foram os iluministas, né? Então eles disseram o seguinte: a partir de hoje, igreja para lá, padre para lá, pastor para lá, Bíblia para lá. Aqui só razão. Então nós vamos ver debaixo da razão. E o racionalismo aqui que nós estamos lendo, ó, são pessoas que só trabalham, só acreditam naquilo que pode ser racional, aquilo que a razão pode explicar. Então esse é o racionalismo. E a Bíblia não trabalha com racionalismo, irmão. Você quer ver como já vão colocar por terra esse negócio de racionalismo aqui? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Pronto, já era. Eu só posso acreditar naquilo que a razão pode explicar. Como é que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera? Que doideira! Não tem como acreditar nisso. Como é que eu vou acreditar num Deus que não tem explicação? Não tem como. Agora, olha só. Nós não trabalhamos com racionalismo. Não está nem aqui esse termo. Mas nós, como crentes, nós trabalhamos com racionalidade. É diferente. O racionalismo é como se fosse uma caixinha fechada que a gente tem de todas as informações, né? Ou seja, toda a minha vivência, a minha existência, meu conhecimento existencial está dentro dessa caixinha. Então, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu acredito, ela tem que estar enquadrada dentro daquilo que tem dentro da minha caixinha. Você já ouviu falar dentro da caixinha, né? Fora da caixa? Então, é exatamente isso aí. Então, o racionalismo é tudo aquilo que está na caixa. A Bíblia não trabalha com caixinha. O racionalismo é uma caixinha fechada. A fé não trabalha com caixinha fechada. A fé trabalha com racionalidade. Racionalismo é caixinha fechada. Racionalidade é uma caixinha, mas aberta. A racionalidade, ela está sempre pronta, preparada para novas impressões. Novas coisas que vêm a acontecer. E o crente é assim. E o crente tem que viver em novidade de vida por causa disso. O que é novidade de vida? A cada dia acontece uma coisa diferente.
Você não vai para a igreja com a caixinha fechada. O culto não é todo dia, o culto é a mesma coisa. Deus o livre, eu nunca mais iria. A gente vai porque tem que ser uma coisa nova. Por isso que quem prega, irmãos, quem ensina, tem que se empenhar no que vai preparar para pregar e para ensinar. Porque eu, quando saio da minha casa, eu quero ir lá para ouvir uma palavra. Eu não quero ir lá ouvir o pregador ficar mastigando mingau. Fala, homem! E os irmãos sabem quando eu não estudei. Os irmãos sabem, né? Vai ficar todo mundo de braço cruzado igual a irmã assim, eu pregando. Você estava aqui, Márcia, quando eu falei? Do braço cruzado? Você tá? Não tem nada a ver, tu fica à vontade aí. Não, mas ó. Aqui, ó. Perna cruzada e braço cruzado. Não, um só não tem problema nenhum. Só tem ela assim, eu tô tranquilo. Se tivesse 4, 5 assim, eu já tenho que mudar a estratégia, né? Mas você percebe. Você pode ver quando você vai dar um testemunho na igreja, já vai ver. Se tiver gente assim está prestando atenção. Se tiver assim, também prestando atenção. Senhora? Às vezes é o banco que está desconfortável. Ah, não, então, por isso que eu estou falando, nem sempre, né? Isso tem que ser uma atitude de 3, 4 para mais, né? Um só, 2, um aqui, outro lá, isso é normal. Às vezes até eu fico mesmo no púlpito assim, né? Primeira coisa, quando eu era bem novo, né? Tinha os presbíteros velhos da Assembleia, eles diziam assim, irmão, um presbítero sergipano lá no Rio, né? Montarante, falava bem assim, nunca dobre as pernas no púlpito, nem cruza braço. Aí eu lembro, rapaz, parece até uma coisa, na hora que eu dobro o braço, já vem o irmão Natana, eu já faço assim, coisa, né? Mas é real mesmo, vai ficar feio lá no púlpito, todo mundo assim, né? Tem que tomar. E agora com esse negócio de internet, eu já vi culto da nossa igreja, na sede lá, culto, uma benção está acontecendo lá, mas por causa de um que está fazendo alguma coisa, aí tem uns comentários, vamos lá, peço oração por mim, ai, culto abençoado, aí todo, olha lá, tudo conversando no púlpito. Tem uma raça que vai para lá só para falando isso aí, né? Entendeu o que é racionalismo, então? Racionalismo é o inimigo, né? Coloca a mente humana acima da revelação divina. Eu só acredito se a minha mente puder entender. E quem foi que disse que Deus vai operar dentro do que a minha mente entende? Você está enganado, meu. Né? O próprio apóstolo Paulo, ele falou assim, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Não é? Ele está falando assim, aí depois ele vai continuar dizendo, né? Quem deu primeiro a ele para depois receber, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quem vai alcançar a mente de Deus não tem como. A minha mente, se eu não entender. E quem é você na fila do pão, rapaz? Você não é nada, nem eu, né? Misticismo também é uma atitude errada frente à Bíblia. Coloca os sentimentos ou a experiência humana acima da revelação. Você já ouviu gente falar assim? Eu gosto de ir no culto quando eu sinto alguma coisa. Quando eu não sinto... E quem foi que disse que o culto é bom porque você sentiu? Quer dizer que você estou no culto ali, foi uma benção. Você não sentiu, o culto não foi bom. Não tem nada a ver, irmãos. Tem vez que eu estou... O culto é sempre bom, quem está ruim somos nós, irmão. Porque você tem que... Se você vai para o culto com o olho aberto para ficar vendo A, B, C, D e E, né? Você vai sair de lá triste. Mas procure ir para o culto de olho fechado, né? Vai com o teu marido, marido, vou segurar no seu braço, vou ficar de olho fechado do começo ao fim. E o marido também. Só começa a glorificar. Você vai ver só que culto diferente, irmão. Você não vai ver criança andar, não vai ver o pessoal de braço cruzado, não vai ver nada. Mas vai pregando, é bom ficar de olho aberto, né? Mas estivesse ouvindo lá, então o crente se torna místico quando ele só acha que Deus falou se ele sentiu. Não é assim, irmão. Não é. Porque nossos sentimentos muitas vezes nos enganam. O que diz lá a palavra de Deus? Enganoso é o coração do homem. E é do coração que saem esses sentimentos, né? Então coloca o sentimento ou a experiência humana acima da revelação de Deus. O neopentecostalismo extremado, por exemplo, que aceita as novas revelações em detrimento das escrituras. O neopentecostalismo, irmão, é aquele tipo de igreja que parece igreja pentecostal, mas é só aberração. Hoje eu estava vendo lá uns camaradas vestidos
igual os Flintstones. Umas roupas de saco, de pano de saco. E uns lá rodando assim, uma moça lá. Uma moça tá com uma roupa bonita, rodando assim, rodando. E aquelas... Não, sinceramente, eu sou batizado com o Espírito Santo, graças a Deus. Mas nunca fiz isso não. Nunca senti vontade de fazer isso. A Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Isso vai trazer escândalo. O outro pegou uma cadeira fazendo assim. O outro subindo na coluna igual um macaco. O que é? Recebeu a unção do helicóptero. E o outro com a unção da metralhadora. Gente. Também isso dá unção da metralhadora. E um olhar assim. A minha irmã ia numa igreja ali na esquina, aí um ficava cheio, aí ela convidou para ir, né? Um ficava cheio do poder de Deus, tinha 3, 4 em redor para cuidar se uma pessoa caísse. Como? O Espírito Santo ele não vai envergonhar ninguém. Aí um recebe, os outros não recebem? Não, isso é meninice. Isso é meninice. Você pode ver que um crente que estuda a palavra, aluno da escola bíblica dominical, ele não vai fazer isso. Não vai. Porque a gente bota... E outra, aqui também não é lugar de botar trava nos irmãos, para o irmão não ter manifestação. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não, né? todo o espírito. A sogra da minha irmã, a irmã Tita, era uma pessoa de idade já. E quando assim, Deus tomava ela pelo Espírito Santo, ela ficava assim branca. Parece um anjo, ela ficava diferente. Ela subia no púlpito, lá nos cordeiros, lá no púlpito, ia nos irmãos, ia em todos assim, era como se fosse um anjo dentro da igreja. Ela vinha e sentava no lugar dela. Não caía, não precisava ninguém cuidar dela. A gente não pode ir para o escândalo, né? Quando vai para o caminho do escândalo aí é complicado. Aí eles começam a botar eles botam na conta da Assembleia de Deus todas essas coisas aí. Tá vendo? É pentecostal. Não é pentecostal, isso é um neopentecostal. É diferente. A gente aqui é ensinado a fazer a coisa ainda assim. Chama até de candomblé de Deus, né? Acaba até escandalizando. Tem uns que chamam de... Teve uma outra, irmão. Eu não sei se... não sei se era uma pastora, uma mulata fortuna assim, com uma espada na mão, uma espada. Com uma criancinha, não sei se vocês viram isso aí, eu rodando com aquela espada, eu falei, meu Deus, essa mulher cai com essa espada com a criança na mão, uma espada de ferro. Aquela apóstola Sol, da igreja, eu acho que é apóstola Sol. Lá do Monte Manaim e tal, Deus do céu. Cajado parecendo... O romanismo, né, tem a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela coloca a tradição da igreja acima da doutrina, né? Vocês sabem disso. Por exemplo, a Assembleia de Deus, as igrejas evangélicas em geral, nós temos a Bíblia, está acima de tudo, que é a sã doutrina, e temos a tradição nossa que é subordinada à sã doutrina. Ou seja, os nossos dogmas, que são interpretações da sã doutrina, estão abaixo da Bíblia, que é a sã doutrina. Os nossos dogmas nunca vai estar acima da Bíblia. A Bíblia está sempre acima. A Igreja Católica não. A Igreja Católica, o dogma está acima da Bíblia. A tradição, acho que a tradição. É a tradição. A tradição é o dogma. Então, o dogma está acima da sã doutrina. Então, eles vão dizer que não, porque tanto é que não é qualquer um que pode interpretar a Bíblia. Só Só a tradição, só os apóstolos, os pais, né? Os pais da igreja, né? Aí nós temos também as seitas. Elevam os escritos do seu fundador acima das escrituras. Se você for lá na igreja adventista, você vai ver que os escritos da Ellen White estão acima da Bíblia. Você vai lá nos Mormon, o livro dos Moroni lá está acima da Bíblia. Você vai... Do Testemunho de Jeová também tem lá tem uns livrinhos deles lá, além das revistinhas Sentinela lá e o Despertar, né? Eles têm uns livros deles doutrinários que estão acima, né? O Islã, o Alcorão. O Islã tem o Alcorão, né? Mas o Islã não tem nada a ver com o cristianismo, né? O Islã é uma mistura, né? Mas não... Estou falando seitas cristãs, no caso, né? Então, a seita, a seita também é exclusivista, né? O que é exclusivista? Eles dizem que só eles vão para o céu. Se você sair de lá, você está perdido. É o caso do Testemunho de Jeová, dos Mormon.
a congregação, a Vó Rosa, Já ouviu falar? Ciência Pô, fala Cristã. Da igreja da Vó Rosa? Vou colocar na internet lá. Vó Rosa. Vó Rosa. Vó Rosa. Ela existe? Tem, Vó Rosa. Ciência Cristã. Bota aí no Google aí. Tinha programa no canal. Pergunta para Alexa. Antiga. Às vezes, né? Oh, muito antiga. É. Tem. Aí vem a alta crítica. A alta crítica tem a ver com essa teologia liberal que eu falei para vocês, né? Coloca as pressuposições do crítico liberal acima da Bíblia. Então, é o que eu falei para vocês. Se a ciência comprova, eu acredito. Se a ciência não comprova, eu não acredito. Cuidado com esses programas da Discovery Channel, History Channel, National Geographic, né? Porque esses canais, quando eles falam coisa de Jesus, de Deus, eles são positivistas. O que significa positivista? Você pode ver que eles vão botar lá, vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Aí bota um camarada que começa a desacreditar tudo que a Bíblia fala. Não, isso aqui, os cristãos acreditam nisso, mas nós já comprovamos cientificamente. Aí daqui a pouco bota um rabino para falar, não, nós acreditamos que realmente é. Aí bota um que não é nem lá nem cá, mas é meio do muro, né? O objetivo daquilo ali não é confirmar que Jesus é real, que a Bíblia é real. É colocar dúvida. Porque esses canais são positivistas. O que é o positivismo? Positivismo foi uma fase da filosofia, 1800 e alguma coisa, 70 por ali, um tal de Augusto Comte, né? Que ele pregava exatamente isso. Só é verdade o que a ciência pode comprovar. Isso é positivismo. Então, tudo que precisa de ciência para comprovar tem uma perspectiva positivista. Então, a alta crítica, que está aí, ela trabalha com isso, né? Colocam as escrituras em pé de igualdade com qualquer outro livro. Não, a Bíblia não foi Deus que escreveu, não. Né? Você acha que Deus vai escrever? Né? Deus não ia escrever. Foram homens falhos que escreveram a Bíblia. Sim, foram homens falhos, mas inspirados por Deus. Tanto é que, dentre as coisas que eles ensinam, eu estava falando aqui que eles alteram, né? Isso é real que eu vou falar para vocês, tá? Quando a alta crítica, os teólogos liberais, eles vão dizer que quando a Bíblia fala que Jesus ressuscitou, não quer dizer que ele levantou dos mortos. A Bíblia fala, não, mas os discípulos viram Jesus ressuscitar. Aí eles vão dizer o seguinte, não é isso. O significado ali é o seguinte, todas as vezes que você pensa e lembra de Jesus, você está ressuscitando ele. Não, irmão, eu creio no que Tomé fez, ele meteu o dedo no buraco lá. Né? Não, eles não acreditam. Porque não tem como explicar, né? Não, eles estão errados. Não estou dizendo que eles estão certos, não. Eles estão errados. Eles estão errados. É a crítica textual, alta crítica. Outra coisa, ou a Bíblia está acima de qualquer livro, ou não é o livro de Deus. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que estar acima de qualquer outro livro. Temos também a neo-ortodoxia. Diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, senão que se transforma em palavra de Deus quando fala o coração do leitor. Essa alta crítica, ela também vai dizer, irmãos, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Está errado. A Bíblia é a palavra de Deus. Esse neo-ortodoxia também está errado, porque estão dizendo que a Bíblia só vai ser palavra de Deus quando fala o coração do leitor. Não, mesmo que não fala o coração do leitor, ela continua sendo a palavra de Deus. Se ele abrir o coração, vai fazer efeito nele. Se não abrir, vai fazer um efeito no coração do outro. É igual a semente que o semeador saiu a semear. Uma caiu na beira do caminho, outra caiu no meio das pedras, outra caiu no meio do espinho, mas teve uma parte que caiu na boa terra. Mesmo a boa terra tinha 3 tipos de boa terra diferentes, não era? Produziu a 30, 60 e 100 por 1. Então, o problema não é da semente, é onde a semente está caindo. Então, a palavra é a palavra em qualquer circunstância. A mesma palavra que caiu na beira do caminho é a que caiu na boa terra. A mesma palavra que caiu no meio das pedras é a que caiu na boa terra. E a que caiu nos espinhos também. É a que caiu na boa terra, a mesminha. A semente é a palavra. Que mais? De maneira sutil se transmite assim a autoridade das Escrituras ao leitor, onde a luz
de seu coração, se quando Deus fala e quando não. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ler de novo. Então, na ortodoxia, diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, senão que se transforma na palavra de Deus quando fala ao coração do leitor. De maneira sutil, se transmite assim a autoridade das Escrituras ao leitor, onde a luz de seu coração, se quando Deus fala e quando não. Não é isso aqui. Deus vai continuar sendo a mesma palavra. Se falar ou não falar, o problema não é da palavra, é de quem está recebendo. Outras escrituras. Com frequência se diz que a Bíblia é só mais um livro sagrado. Se afirma que as outras religiões também têm escrituras autoritativas, né? O caso do Alcorão, por exemplo, né? Nós temos também o Bhagavad Gita, que é um livro do hinduísmo, né? Já ouviu falar do Bhagavad Gita? Tem uma história, uma viagem na maionese lá, né? Tremenda, né? É bem interessante. Mas não, irmãos, livro sagrado autoritativo é a palavra de Deus, né? E outros livros são interessantes até para você ter conhecimento histórico, mas um livro que venha transformar a vida, não existe outro como a palavra de Deus. Aí na outra página está falando sobre estágios da verdade divina, né? Como a verdade chegou até nós. Aí tem essa setinha, começa lá a verdade de Deus lá em cima. Aí embaixo está lá revelação, inspiração, preservação, tradução, interpretação e o povo de Deus hoje, né? Então, veja que o penúltimo estágio aí é a interpretação, que é exatamente a matéria que nós estamos estudando, que é a hermenêutica. Problemas para se fazer hermenêutica e exegese. Então, nós temos alguns problemas. Quando a gente vai fazer a interpretação de um texto, eu cheguei já a falar, acho que na penúltima aula, nós vamos enfrentar alguns problemas, alguns até graves, né? Por exemplo, o distanciamento, por exemplo, nós estamos hoje, ano 2025, se você vai fazer uma mensagem, você quer preparar uma mensagem para pregar no dia da ceia, aí veio no teu coração pregar o Êxodo capítulo 12, Êxodo 12 fala exatamente da saída do povo lá do Egito, né? Quando mandou passar lá o sangue. É uma boa palavra lá para você aplicar, né? Fala da Páscoa, aquela coisa toda. Mas aí você está com alguns problemas que você não sabe como é que acontecia as coisas lá, porque estamos vamos botar 2.000 anos daqui até Jesus, e de Jesus para trás, mais 1.250 ou 1.400 anos antes de Cristo. Então nós temos 3.450 anos atrás. É muito tempo atrás para eu fazer estudo e saber como é que as coisas funcionavam naquela época. Então você vai ter que estudar para preparar a mensagem. Não estou dizendo que seja impossível, tá? Só que você vai ter que... Não é uma mensagem que você vai preparar em 2, 3, 4 horas, não. Vai demorar muito mais. Então às vezes é mais fácil você pegar um texto mais tranquilo, que você já tenha mais facilidade, que tenha mais informações sobre ele, né? Para você pregar. Não estou dizendo que seja errado, pode escolher o texto que você quiser. Só que nós vamos ter esse problema, o distanciamento temporal, que é do tempo, né? A Bíblia está séculos distante, né? Temos também distanciamento contextual, porque os costumes mudam, né? O costume muda daqui para o Oriente, hoje. Se você for lá em Israel hoje, no dia da Páscoa, é diferente da concepção, do entendimento que você e eu temos de Páscoa hoje. Imagina há 3.500 anos atrás como é que era a Páscoa. Até o que eles fazem hoje é diferente do que se fazia anteriormente. Só que eles têm muito mais conhecimento, eles estão muito mais próximos do que era na antiguidade, porque eles vivem isso constantemente, né? Então, uma boa fonte para você procurar seria num site, de repente, aí, judaico, né? Então, nós temos esse distanciamento temporal, contextual, temos o distanciamento cultural. O mundo em que os escritores da Bíblia viveram já não existe. É um mundo completamente diferente. Olha só como ele está distante. Distanciamento linguístico, a forma que se usava as palavras mudam. Se você pegar um livro de português aí, não sei se vocês já leram poemas, não precisa ser muito distante não.
o poema lá do o padre Antônio Vieira, de 1600 e alguma coisa, né? Antônio Vieira foi um grande escritor, um grande literata, né, brasileiro, ele era um jesuíta. Mas você vê o jeito que ele escreve lá, não dá para entender, você tem que ler 2, 3 vezes para entender. E olha que não está tanto tempo assim, hein? 1630 por ali, né? Imagina você pegar de 3.500 anos atrás. É complicado, né? Então nós temos esse distanciamento linguístico. Temos também o distanciamento autoral. O Moisés não está mais entre nós. Davi não está mais entre nós. Senão eu podia perguntar para ele, né? Não tem como. Mas eu não posso perguntar para ele, mas quem pode me ajudar? Espírito Santo. O que diz lá em João 14, 26? Lê para mim aí. Lê para mim aí. João 14, 26. Lê. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ó, ele vos lembrará e vos ensinará também, né? Vos ensinará e lembrará. Ensinará e lembrará. Ensinará e lembrará. Ele é um professor também. Às vezes você está ali, meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Aí do nada, né, entre aspas, né? Vem ali aquela, rapaz, entendi. Fazer essa pergunta, pastor. Oi? Eu ia fazer essa pergunta. Então viu que nós estamos no mesmo manto aqui, né? Fiação. Olha o manto aí. E acho que é na primeira epístola de João, né? E vós tendes a unção do santo. E já sabeis tudo, né? Mas como é que ele explica? Como é que o Espírito Santo de Deus nos ensina? De repente tem um texto que eu não estou entendendo. Aí na hora, irmãos, vem uma lembrança de um outro texto que vai fazer conexão com aquilo. Aí a ficha... rapaz, agora eu entendi. Ele ensina, né? E faça a prova se Deus não faz isso mesmo, né? Jesus abriu o entendimento dos discípulos, eles compreenderam as escrituras, acho que é Lucas. Os discípulos. Os discípulos de Emaús, muito bem lembrado. E abriu o entendimento deles, né? E para finalizar, a natureza divina da Bíblia, por sua vez, provoca outros tipos de distanciamento, né? Tem a chamada distanciamento natural, que é a distância entre Deus e nós, né? É imensa, mas, mais uma vez, tem a presença do Espírito Santo. O distanciamento espiritual, porque somos pecadores, por isso que nós temos que buscar uma vida de santificação na presença de Deus. Por isso que quando você vai preparar uma mensagem, é bom que você esteja em oração, esteja em jejum, né? Para preparar uma mensagem. O jejum, irmãos, não é moeda de troca. A gente tem que entender. Jejum, eu não uso o jejum para Deus me dar carro, para Deus me dar casa nova. Jejum não é para isso. O jejum é uma aflição da carne que eu aplico em mim para me afastar do mundo e me aproximar de Deus. Só isso. Não é porque Deus vai me dar porque eu fiz jejum, não tem nada a ver. O jejum é um momento para eu me aproximar de Deus. Eu me desligo da carne por um momento, né? Sei lá, 6 horas, 12 horas que você aguentar, né? 72 horas, eita, né? Não sei. 40 dias, não faço isso não, 40 dias não é. Perigoso. Tem que ser bom, 40 dias. Aí vai voar. Eu fiz 40 horas uma vez, Eu fiz quase que eu era novo convertido, né? Estou perdoado. Novo convertido, fiz um jejum de tolo, né? Nunca mais eu faço negócio daqui. Trabalhando, a minha função era andar o dia inteiro. Eu fiz um jejum de 40 horas sem beber e sem comer nada, andando no Rio de Janeiro naquele calor, quase que eu morro. 40 horas? 40 horas. É pouco. 8 horas por dia, 8 vezes 5. Não, 40 horas seguida. 40 horas seguidas. Seguida. Eu já fiz 48 horas, sem comer e sem beber nada. Mas não, 2 vezes eu fiz isso. A última vez que eu fiz, quando deu 24 horas, eu estava vendo estrela, né? Não, mas é interessante que Tô te falando, né? Olha. eu fiz outros depois também, mas não assim, mas não, né? Com entendimento. Mas tem uma fase do jejum que você está fazendo, aí você, parece que você entra num... Não sei se acontece com você. Você está fazendo, está tranquilo,
dá aquela fome, aquela coisa, mas daqui a pouco parece que você entra num estágio de pum, desligamento assim, né? Aí você fica no espírito mesmo, interessante. É uma curiosidade que eu tenho acerca de Jesus. Como é que ele, sendo um homem, aguentou 40 dias sem comer? Porque o texto diz que não, né? Sem comer. Como é que humanamente, sendo um homem, lógico, anota e pergunta lá naquele dia. Finalizando, distanciamento moral. É a distância que existe entre seres pecadores e egoístas e a pura e santa palavra que pretendem esclarecer. Então, é mais um distanciamento moral meu com a palavra de Deus. Então, por isso que eu tenho que estar na mesma conexão, né? Estar em jejum, em oração. Ainda não tem em jejum, mas esteja lá em oração, esteja separado. Senhor, eu vou me preparar. 6 horinhas que eu vou estar aqui. Eu estou falando 6 horas, mas não quer dizer que você vai fazer a mensagem em 6 horas, né? Eu já fiz mensagem que levou quase 2 meses para fazer. Não sou igual você, assim, bom igual você para fazer, né? Eu demorei 2 meses quase. Já teve mensagem, né? Mas teve mensagem que foi mais rápido. Mas Deus é que sabe. Então, ore a Deus, Senhor, eu quero preparar uma mensagem, me abençoa, abre minha mente, meu entendimento para que eu possa, quando pegar esse texto aqui, trazer aquilo que está no teu coração. Amém? Amém. Então, nós vamos ficando por aqui, encerrando a nossa 6ª aula. Até a próxima, em nome de Jesus.